Você vai reviver agora as 3 conquistas do Vasco da Gama em campeonatos brasileiros. Vasco, tricampeão! A primeira grande conquista do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1974, em pleno Maracanã. Ademir abriu a contagem no jogo Vasco e Cruzeiro, levando a torcida à loucura. Depois, Jorginho Carvoeiro complementou e o Vasco saiu do Maracanã comemorando o seu primeiro título de campeão brasileiro. O segundo título de campeão brasileiro chegou em 1989, em pleno Morumbi. Uma cabeçada maravilhosa de Sorato, aos 5 minutos do segundo tempo, consolidou a conquista do Vasco. Vasco, bicampeão brasileiro. E depois da faixa, nada melhor do que a fotografia para eternizar a segunda grande conquista nacional do Vasco da Gama. E a campanha do tricampeonato do Vasco começou justamente no dia em que Edmundo marcou seu primeiro gol, abrindo a sua grande carreira de artilheiro do Campeonato Brasileiro nesta temporada. E a trajetória do campeão brasileiro prosseguiu diante do Juventude de Caxias do Sul. Mauro Galvão completou de cabeça fazendo o segundo gol do Vasco. E o lateral direito Maricá fechou o placar para o Vasco da Gama. A primeira grande vitória do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro aconteceu justamente em São Januário, diante do São Paulo. Um golaço do artilheiro Evair, lembrando em muito as cobranças de antigamente do Roberto Dinamite. Depois, o Vasco conquistou a sua vitória com outro golaço que fez tremer São Januário. Do Flamengo em pleno Maracanã, diante do seu maior rival, a primeira grande vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Um golaço de Pedrinho. E o Vasco mostrou que, afinal, estava trilhando o caminho certo para o tricampeonato brasileiro. Nesta cobrança do escanteio, Edmundo demonstrou que não é apenas um goleador. Na hora de servir os companheiros, ele também é um jogador excepcional. E os eternos rivais do futebol carioca iam sendo destruídos 1 a 1. Primeiro foi o Flamengo, agora o Fluminense com Edmundo.
O segundo gol nasceu numa jogada genial de Ramon, aproveitando o lançamento dentro da grande área. No terceiro foi a vez de Pedrinho, fechando o placar em 3-1. No jogo diante do Goiás, em São Januário, começou a funcionar uma antiga parceria que já fora sucesso no futebol paulista. Edmundo e Evair. Primeiro gol do Vasco, dos pés de Edmundo para o complemento de Evair. Uma jogada genial também de Edmundo resultou no segundo gol do Vasco, o gol da vitória sobre o Goiás. E a sequência de vitórias do Vasco continuava. Agora em São Januário, era a vez do Bragantino. Diante da sua torcida, 3 golaços do Vasco da Gama. O gênio de Edmundo começava a brilhar mais uma vez, na arrancada para o título de melhor jogador da temporada. E o zagueiro Valber também fez o dele. Sempre o caminho foi tranquilo para a conquista do tricampeonato. No jogo diante do Santos na Vila Belmiro, o Vasco perdeu por 3-1, mas revelou um novo artilheiro, Luiz Cláudio, um golaço vascaíno. Depois de uma derrota, nada melhor que uma vitória. E novamente brilhava Edmundo. Fez 2 gols, num placar de 3-2 diante do Sport, em plena Ilha do Retiro, no Recife. Edmundo fez 2 gols de pênalti e ajudou seu time a dar uma grande virada no placar. O terceiro gol confirmou que o Vasco estava realmente na trilha certa para conquistar o tricampeonato brasileiro. No jogo do Olímpico em Porto Alegre, o Vasco realmente não foi bem. Perdeu por 3-1 para o Grêmio, mas mostrou que o seu ataque estava sempre atento, como agora com Ramon, que marcou o único gol do Vasco nessa partida.
Novamente em casa, em São Januário, era dia de show. Era show de Edmundo. 6 gols na vitória sobre o União São João, pelo placar de 6-0. Era um dia infernal de Edmundo, que não dava sossego ao goleiro do União São João. Ninguém segurava ele. Novamente Edmundo. Edmundo não parava. Mais um gol dele. Neste gol, Edmundo mostrou que era o homem certo no lugar certo. E para ampliar a goleada, novamente ele, Edmundo. E para fechar a goleada, Edmundo outra vez. Neste jogo, Edmundo registrou mais uma marca. Bateu o recorde de gols marcados por um único jogador em partidas do Campeonato Brasileiro. 6 vezes Edmundo. Em Salvador, na Bahia, diante do Vitória, o Vasco da Gama voltou a perder, mas continuava brilhando a estrela de Edmundo, buscando o título de campeão brasileiro e a consagração como artilheiro da temporada. Jogando novamente em casa, o Vasco conquistou mais uma vitória, 2-1 sobre o Internacional, mostrando que o seu ataque continuava infernal. E também Felipe, jogador de defesa, contou com a ajuda do adversário. Mais uma vitória arrasadora do Vasco em São Januário, 4-1 sobre o Paraná. Novamente Edmundo começava a brilhar. Agora foi a vez do zagueiro Mauro Galvão. Evair, em tabelinha magistral com Edmundo, marcava também o seu diante do Paraná em São Januário. Edmundo continuava infernizando a vida dos zagueiros do clube de Curitiba. Sofreu um pênalti, ele mesmo cobrou e marcou o seu segundo gol na partida. Edmundo outra vez. E a campanha do tricampeonato tinha realmente decolado. O Vasco vencia ou no Rio ou fora do Rio. A Portuguesa sentiu isso na pele. Edmundo, com um repertório maravilhoso, fazia o primeiro gol. E iniciava a jogada para o segundo gol, marcado por Luiz Cláudio. Vasco 2, Portuguesa 1, no Canindé. E vitória na casa do adversário tem mais é que comemorar. Como se vê, a sequência deste lance nasceu dos pés de Edmundo e Luiz Cláudio estava oportunamente dentro da grande área. Voltar para casa é sempre bom e o Vasco recebeu o Palmeiras em São Januário e venceu por 2-1.
uma noite de muita chuva e Edmundo mostrou que é bom até debaixo d'água. Mas o melhor aconteceu depois, um golaço sem ângulo de Juninho, aquela famosa jogada do chute de 3 dedos. Um golaço que vale a pena ver de novo. Da linha de fundo, sem ângulo, brilhante Juninho. E a sequência de vitórias do Vasco não parava. Novamente em São Januário, o Vasco derrotou o Atlético do Paraná. Juninho outra vez, jogada que começou com ele, Edmundo. E olha ele outra vez, ao vivo, sempre vivo, Edmundo marcou o segundo gol da vitória do Vasco sobre o Atlético do Paraná por 2-1 em São Januário. Na sequência de vitórias sobre os clubes do Paraná, chegou a vez do Curitiba. Edmundo outra vez. 3 gols de Edmundo, 3-0 Vasco sobre o Curitiba, lá no Paraná. O oportunismo de Edmundo colocado à prova. Com ele ninguém brinca. Edmundo marca. O gol mais bonito da partida, novamente marcado pelo Edmundo. Uma arrancada maravilhosa, passou pelo goleiro e novamente ele, Edmundo. 3 gols de Edmundo. Em cima do Botafogo, em pleno Maracanã, diante de um grande público, o Vasco provou que tem sorte o time que tem Edmundo e que tem Evair. Numa jogada maravilhosa de Ramon, estava lá o também artilheiro Evair. Vasco 1, Botafogo 0 no Maraca. O show de gols do Vasco em busca do tricampeonato não parava. Agora diante do Criciúma em Santa Catarina, 4 para o Vasco, 3 para o Criciúma. Primeiro Ramon. Depois Edmundo. Novamente Ramon. E outra vez Edmundo. O Vasco continuava a sua grande campanha do tricampeonato. Novamente em casa, novo show de Edmundo diante do Bahia. Sofreu pênalti, ele cobra. Edmundo outra vez. E agora Sorato, também artilheiro do Vasco. E o Vasco consolidava sua liderança no Campeonato Brasileiro. Quando não era Edmundo, era Evair. Segundo gol do Evair sobre o Atlético Mineiro. 2-0 Vasco em pleno Maracanã. Evair outra vez. A sequência de vitórias consecutivas do Vasco foi abalada justamente diante do Guarani. Jogando em Campinas, o Vasco perdeu por 3-2, mas o ataque voltou a deixar a sua marca. Mauricinho fez o primeiro e Ramon fez o segundo. E o
Vasco arrancava novamente para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro. Na semifinal, o Vasco derrotou o Juventude em Porto Alegre. A marcha do placar começou com Juninho. A defesa do adversário também ajudou, mas quem começou foi Edmundo. E agora a jogada genial do terceiro gol. Edmundo chama para ele o jogo. Edmundo brinca com a defesa do Juventude. Edmundo corre para o gol, sofre o pênalti. Quem cobra? Edmundo. Bola na rede. Na arrancada para o tricampeonato brasileiro. Diante de um Maracanã lotado, melhor público do campeonato, melhor renda, o Vasco mostrou que estava com sorte de campeão. A sorte ajudando ao Vasco, com Mauro Galvão participando e conferindo a alegria da galera vascaína. E a torcida do Vasco não tinha mais dúvida nenhuma, estava pintando o campeão. No jogo do Maracanã, pela fase semifinal do Campeonato Brasileiro, o Vasco triturou a Portuguesa. 2-1 para o Vasco da Gama. O primeiro gol, Juninho não deixou dúvidas, mostrando toda a sua habilidade e oportunismo. E o segundo saiu dos pés de Edmundo, consolidando o caminho do Vasco para o tricampeonato. E o show do Vasco continuava. Novamente no Morumbi, o Vasco mostrava sua força diante da Portuguesa. Evair marcava o primeiro gol do Vasco. No segundo gol, novamente Edmundo. E quem estava lá? Ramon, para marcar o segundo gol do Vasco diante da Portuguesa. No terceiro gol, estava de volta a sorte de campeão. Um cruzamento pela direita, uma falha da defesa e uma bola recuada para onde? Para dentro do gol. Gol do Vasco. A campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro não deixava dúvidas. Edmundo comandou a goleada diante do Flamengo em pleno Maracanã. 4-1, 3 gols de Edmundo. Infernal como sempre, Edmundo não deu sossego à defesa do Flamengo em nenhum momento da partida. Segundo gol do Edmundo mostrou todo o oportunismo do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Este gol realmente foi um show, um golaço de Edmundo. Um samba fora de época, mas muito bem tocado. E para completar a goleada, a defesa também ajudou, com um gol do lateral direito, Maricá. 4-1 para o Vasco sobre o Flamengo.
foi o passaporte para a final do campeonato com o Palmeiras. A campanha vitoriosa do Vasco da Gama foi confirmada em pleno Maracanã, diante da sua torcida, na festa cruzmaltina do título, no jogo final com o Palmeiras. Durante toda a temporada, o Vasco acumulou o maior número de pontos, o maior número de gols, o artilheiro do campeonato e a torcida mais feliz do Brasil. No jogo decisivo diante do Palmeiras no Maracanã, foi dia de Carlos Germano, mostrando que é goleiro de seleção. Foi ele, com suas defesas decisivas, que garantiu para o Vasco da Gama o título inédito de tricampeão brasileiro de futebol. Agora são 3 títulos de campeão brasileiro. Parabéns, vascaíno! Você merece! Vasco, tricampeão! O Vasco foi a melhor equipe em todo o campeonato e o empate nos deu a vitória, e foi muito merecido.